Olá, bem-vindos ao primeiríssimo episódio do podcast Lapo. Eu sou a Carolina Lapa. E eu sou o António Guerreiro. E os nossos convidados são a Cristina Guerreiro, a Sofia Branco, e esperamos brevemente ter online o Carlos Fim. Enfim, temos estado com algumas dificuldades técnicas, esperemos que se resolvam. Muito gratos por terem aceito os nossos convites. Obrigada a nós. É grata, obviamente. Feitas as apresentações, vamos então começar o ciclo de perguntas. Nós somos interessados, cidadãos interessados e curiosos, não somos jornalistas. Ao contrário, somos leigos e temos muito gosto em aprender convosco, em saber a vossa visão, a vossa leitura, o vosso percurso e a vossa perspectiva sobre todas estas questões que nós temos aqui, que são de alguma, que podem ter alguma complexidade e que podem até ser um pouco disruptivas algumas, mas acho que é importante fazê-las e urgente fazê-las. Nós achamos que é importante. Esta primeira pergunta é mais inocente. A vossa presente visão do jornalismo diverge muito das expectativas que tinham enquanto estudantes ou jornalistas em início de carreira? Quem quiser. Essa é uma pergunta muito difícil, porque o jornalismo mudou de facto muito para quem trabalha há 20 anos e a Cristina trabalha ainda há mais do que eu. Eu, quando comecei a fazer jornalismo, tinha uma visão muito romântica da profissão. Acho que isso acontece, eu até acho que deve acontecer, com qualquer pessoa que escolha este ofício, que é muito mais uma missão do que propriamente uma profissão só. É uma missão de serviço público e, portanto, tem um ideal algo romântico de vamos tudo fazer e vamos aonde tivermos que ir para melhor informar as pessoas, para as esclarecer e para elas poderem tomar as suas decisões e formar as suas opiniões. Eu ainda trabalhei numa altura que era assim, é o finalzinho dos chamados anos de ouro do jornalismo, não é? Eu entro no público quando o público ainda mandava enviados especiais para todo o lado, não é? Tinha o Pedro Rosa Mendes a trabalhar, quer dizer, tinha a Alexandrina Lucas Coelho para todo o lado, grandes repórteres, havia jornalismo de investigação, que sempre houve menos do que a reportagem, mas reportagem havia muita. Muita e boa, e que ocupava o espaço que tinha que ocupar, que eram muitas páginas, muito papel. Agora uma reportagem ocupa uma página, 2 páginas, isso mudou consideravelmente, não é? E eu entro nessa altura, estagio nessa altura, começo a trabalhar no jornal onde eu sempre quis trabalhar, era o meu jornal, e depois há uma mudança muito grande com o online, que traz coisas extremamente positivas, mas que é muito disruptiva, não é? E esta nova geração, que era a minha, que eu tenho agora 43, não é? E portanto estamos a falar de 99, 2000, o público arranca com uma coisa que na altura se chamava Última Hora, nem sequer era público online ainda, que é o primeiro protótipo de um site verdadeiramente noticioso, 24 horas, 7 dias por semana, não é? E nós éramos todos muito jovens, tínhamos coordenadores séniores, mas éramos todos cheios da faculdade e, portanto, havia uma forma de fazer as coisas muito diferente, que era muito em cima do acontecimento, todo o tempo, em turnos rotativos, fiz horários noturnos durante muito tempo, outros faziam os matutinos, portanto, era uma equipa muito coesa, mas que o jornal em papel, como nós dizíamos, e logo aí houve essa divisão, havia o jornal em papel e a malta do online, não é? Não se ligavam, nunca se ligaram, eu acho que ainda hoje não se ligam bem, já se ligam um bocadinho melhor, mas isto nunca intrusou o mesmo. O jornal em papel via o online com muita desconfiança, até desconfiando da sua própria fiabilidade, até, de certa forma, ou do profissionalismo das pessoas que lá estavam, que olhavam para eles de uma forma aceitem-nos, porque nós viemos para cá trabalhar porque queríamos muito vir para aqui trabalhar para esta marca chamada Público na altura. Não. Então havia uma disrupção muito grande, em que basicamente o que não nos mata fortalece, não é? Portanto, como é óbvio, ficamos todos muito rígidos e somos hoje, não somos todos jornalistas e logo aí há uma mudança, ou seja, metade daquelas pessoas, ou mais, provavelmente hoje já não é jornalista porque não conseguiu fazer do jornalismo sustento. Porque depois também tem esse lado, isto não pode ser só uma coisa romântica, tem que ser algo do qual se possa viver, não é? E, portanto, essa transformação, essa proletarização do jornalismo, que é o que aconteceu verdadeiramente aí,
Não quer dizer que antes não fosse, mas estava um bocadinho mais protegido. Aí há verdadeiramente e todas as quebras de venda de publicidade, tudo que vem a seguir, toda aquela miragem de que o online ia dar muito dinheiro e não deu dinheiro nenhum, nem dá, ainda hoje, tornou isto tudo muito complicado. O setor é muito frágil, não é? E, portanto, modificaram-se aqui as relações laborais e também e também a independência do jornalismo, porque depois tudo isto tem uma grande influência no próprio percurso das pessoas e na forma. Hoje eu acho que o jornalismo, eu espero que ainda seja escolhido porque se quer mesmo fazer jornalismo, mas há obviamente uma visão, se quiser, mais pragmática, não é? A pessoa tem que ter noção que está aí com um setor muito frágil, em que a procura não responde à oferta, nem vice-versa, e tudo isto torna muito complicado o percurso que se vai fazer e sequer se vai conseguir ficar a fazer. E, portanto, nesse sentido, as expectativas saíram um bocadinho defraudadas, não para mim, no meu percurso não. Continuo... a luta sindicalista. A luta sindical tem muito a ver com isso também, sim. Que é outra das coisas que também está muito fazer a visão romântica prevalecer. Porque quando comecei a ser jornalista, para mim foi evidente que a partir do momento em que tivesse uma carteira profissional era sindicalizada na mesma hora. Eu nunca deixei de ser sindicalizada na minha vida. Para mim o trabalho vem a par com o sindicalismo e é com o sindicalismo que vem a par, não é com uma direção do sindicato A, B ou C. As pessoas confundem muitas coisas, não é? Uhum. O princípio do sindicalismo para mim veio sempre associado ao trabalho e, portanto, ao jornalismo, porque foi o trabalho que eu escolhi, mas hoje também não é essa a visão das novas gerações. Há uma taxa muito baixa de sindicalização nas novas gerações, que, como outras coisas, como em termos políticos e como em termos de envolvimento, como sabemos, envolvem-se de formas diferentes. Eu não quero dizer que não se envolvem, porque envolvem. Envolvem-se noutro tipo de... Não gostam de caixas, nem de rótulos, nem de... Sim. E entendem todas estas coisas antigas como algo que não lhes diz nada, não percebendo que, efetivamente, o que têm que fazer é saltar lá para dentro e mudar... ou modernizar, dado que acham que são antigas, também, não é? É muito. Sofia, a propósito do sindicato, segundo o artigo do Observador, em 5 de março deste ano, o Sindicato de Jornalistas pediu inspeções às práticas contratuais da LUSA e da RTP no âmbito do combate à precariedade laboral. Sim. Quais são os problemas dominantes? Que a LUSA e a RTP, obviamente, têm problemas, mas nem sequer, se virmos no contexto global, nem sequer são os maiores problemas. É problemático porque são empresas do setor empresarial do Estado, quer dizer que o Estado é o principal acionista, e, portanto, há coisas que não podem acontecer. E uma coisa que não pode acontecer é terem trabalhadores precários ou empregarem pessoas como colaboradores quando eles estão efetivamente a preencher necessidades permanentes. Isto já aconteceu no passado com a história do PREV-PAP, que toda a gente ouviu falar, não é? Ou seja, a RTP, sobretudo, tinha um número escandaloso de pessoas que quase chegava às 5 centenas de trabalhadores, não todos jornalistas, mas de outras funções, mas uma grande parte, uns 150 jornalistas, que trabalharam neste regime a preencher vagas às quais nunca foi proposto um quadro, não é? Portanto, muito, muito precárias. O Estado tem que dar o exemplo e, portanto, os casos da LUSA e da RTP têm que ver com isso. No setor privado a coisa é muito mais complexa, muito mais agora, não é? Isto é um setor muito frágil, excessivamente concentrado, com grupos muito grandes e dominantes, o que depois, digamos, encurta muito as oportunidades que se tem de trabalho, porque quando se deixa de trabalhar num sítio, não se vai poder trabalhar numa série de outros que fazem parte do mesmo grupo, desde logo, não é? E são grupos, em geral, mal geridos, muito mal geridos. Eu acho que há mesmo casos de gestão danosa que deviam ser investigados pelas autoridades competentes, porque o jornalismo, e as pessoas esquecem-se muito disto, é um serviço público, independentemente de ser prestado por públicos ou por privados. É um serviço público e, portanto, o escrutínio também é público. O que quer dizer que estes grupos não podem gerir as coisas como se fosse uma mercearia ou outro produto qualquer. A LUSA e a RTP são mesmo. Agora já estou aqui na esfera privada, não é? A esfera privada tem vários problemas. Tem estes problemas de gestão, e tem problemas relacionados com as vendas, com a publicidade. Tudo isto caiu a pique com a pandemia, não é?
o que veio colocar aqui um peso ainda maior sobre um setor que já em dezembro fizemos uma conferência de diagnóstico sobre o financiamento dos médios, o cenário era dramático, agora é desastroso. E em 2021 vai ser tenebroso, porque agora temos os layoffs ainda, e temos aqui alguns apoios à imprensa regional, por exemplo, que é um drama muito maior do que a imprensa nacional. Houve dezenas de publicações que foram suspensas em março, abril, maio, coisas que nós não sabemos sequer se voltam a ser impressas, não é? Jornais locais, regionais, Sim, e que provavelmente dizem podem não muito às voltar, pessoas. É voltar muito a possível que não. E, portanto, esse impacto que nós vamos ver depois dos layoffs acabarem, ou destes apoios acabarem, Aí é que vamos ver. aí vamos ver o que é que vai resistir, Por porque eu muito acho que que o vai ser muito pandemónio pouco. seja espremido, não há emprego para toda a gente. Não é emprego. Isso é outro dos problemas que também tem que ser abordado, porque há 30 cursos de comunicação social e jornalismo neste país É isso, há muito que curso. despejam, perdoem-me a expressão, licenciados e mestrandos e num número que não é possível de absorver por este mercado. É verdade que alguns têm mais abrangência e olham para a comunicação de uma forma, ou seja, podem ser relações públicas, podem fazer comunicação empresarial, podem fazer assessorias, ok, têm mais, mesmo assim, aqueles que vão querer fazer jornalismo são bastantes e não há de facto lugar para todos, não é? E depois andam de estágios em estágios e de exploração em exploração, é basicamente isto. Isto já há uns 20 anos que é um pouco assim, sempre houve uma grande afluência aos cursos de comunicação social. Sim, é Tenho muito esta atrativo, ideia. não é? Mas isso não posso, porque eu acho que é muito atrativo, é uma profissão que não é rotineira, muda todos os dias, fazemos coisas diferentes todos os dias, temos esta coisa espetacular que é poder falar com pessoas, não é? A quem ligamos porque queremos mesmo saber o que é que elas pensam sobre um determinado assunto, temos este lado fantástico de que temos que nos colocar no papel do cidadão comum, essa entidade totalmente abstrata, mas que nós temos que tentar o mais possível representar nas suas preocupações O sentido e de missão. servir de voz para essas preocupações. Há isto. E o que é que as pessoas querem saber sobre isto? E nós servimos de intermediários, com todo um quadro de responsabilidade ética que está associado à profissão, não é? Ou seja, o princípio do contraditório, não é? Não posso ouvir uma coisa e logo de imediato dizer que aquela coisa é verdadeira sem ouvir a pessoa que está do outro lado e que pode ter uma opinião diferente. Pessoas pratica-se. Não, eu acho, a Sofia disse basicamente muitas das coisas que eu se calhar vou dizer, fazendo se calhar uma viagenzinha um bocadinho para trás. É óbvio que quando eu primeiro escolhi Psicologia. Porquê? Porque nos anos 80 não havia sequer oferta de formação superior ou de formação técnica em Portugal. E não é por acaso que o São Jorge surge precisamente com apoios comunitários, porque veio preencher essa enorme lacuna que era formar técnicos de informação. Porque em Portugal chegava-se ao jornalismo como de muitas áreas, mas pela tarimba da profissão. Era nas redações que, com todos, enfim, os lados positivos e negativos disto, mas era um trabalho. O laboratório era a redação, era ali que as pessoas aprendiam. E eu tive o privilégio de viver num bairro que era Santa Catarina, que teve sempre toneladas de jornais à volta. Lá em casa sempre houve jornais todos os dias. E o meu fascínio, até porque foram os anos da revolução da minha adolescência, portanto, a enfermaração para mim foi sempre um lugar absolutamente atraente e fundamental na minha construção como pessoa, como cidadã. Daí que, se calhar, fiz uma opção inicial por um curso, mas aquilo que eu queria sempre fazer, e não é por acaso que vou ser, enquanto estou na faculdade, copydesk do Diário Notícias, no mundo, só para vocês verem como isto tudo mudou, a feminização das redações, por exemplo. Eu, quando trabalhei como copydesk do Diário Notícias, o meu turno tinha que ser, as mulheres só eram aceitas até às 8 da noite. A partir das 8 da noite, no Diário Notícias, não era bem-vindo na redação, nem nos cópios, a presença de senhoras. Porque os homens, que eram aqueles que tutelavam a profissão, não poderiam estar no seu contexto profissional com a vontade que uma senhora naturalmente perturbaria. Vocês dirão, anacrónico, coitada, a senhora é no mínimo um dinossauro. E o dinossauro está aqui. Portanto, passar disto para o universo que hoje temos, que é um universo absolutamente muito mais feminino, indiscutível. É mais ou menos paritário, não é? Não é? Com uma grande... Paritário, atenção.
É em número. Em número, porque essa é outra Não questão. em hierarquia. Não, porque as mulheres são basicamente belas operacionais e, portanto, estão até aos intervalos médios da profissão, as direções, como aliás a Sofia teve o privilégio de sublinhar quando se fez o último congresso de jornalistas, depois de uma longa ausência, sobre a qual também podemos falar, porque os jornalistas demoram tanto tempo a reunir-se, mas isso, enfim, são características também, se calhar, da profissão, mas foi muito interessante perceber quando ela convidou os diretores das várias publicações do país, que em 19 convidados, cerca de 16, eram 17. Eram 18 e elas duas. Portanto, não deixa de ser interessante, não é? Sim. Agora, o que é que nós temos hoje? Deste salto que é eu chegar ao público, cá está também, eu vivi um momento absolutamente privilegiado. Eu cheguei ao público em 92, o público estava acabado de nascer. Tenho o privilégio de trabalhar para o meu jornal, que era o jornal que eu lia, e que eu, enfim, cortejava o Independente pela audácia, mas tinha um registro bastante mais sensacional, que enfim, que não... o público era a referência, não é? E eu tive o privilégio, ainda por cima, de trabalhar para a cultura do público. Trabalhei com o Trocado de Povo, com a Linha Opinião, quer dizer, foi todo... E era esta coisa fantástica de realmente a ideia do jornalismo, que eu continuo a ter, o jornalismo faz-se na rua, o jornalismo faz-se muito na rua, faz-se muito antes na preparação, mas faz-se na rua, não é? E era esta coisa da reportagem. A reportagem era uma coisa que nós fazíamos, realmente. Havia espaço inclusivamente para, à última hora, cair uma peça e entrar outra, porque aquela era mais importante. Nós queríamos perguntar sobre isso. Nós gostaríamos de conhecer mais sobre o complexo processo informativo, que, como todos sabemos, não depende exclusivamente do jornalista. Pois não. Claro. Enfim, com que obstáculos pode parar-se um jornalista mais politicamente consciente, enfim, e eticamente comprometido com o código deontológico e com o verdadeiro espírito democrático? Eu pegava aqui só numa coisa que a Sofia disse e que é muito importante. As redações, quer dizer, a proletarização do jornalismo em Portugal é evidente, não é? Não quer dizer que antes o espírito de elite que existia fosse, enfim, também para enaltecer, mas é o facto da proletarização e a precariedade instalou-se como nunca existiu. E a mim choca-me especialmente o lugar onde chegam os estagiários, que também, como a Sofia referiu, fazem mestrados em estágios, porque estão sistematicamente a rodar de redação em redação, colecionando estágios, sempre precários, sempre com uma autoestima baixa, porque têm um lugar, enfim, precário e provisório, e que a vontade de agradar, a vontade de pertença, a conquista de um espaço, passa muito por fazer aquilo que lhes é pedido e muitas vezes é a capacidade autocrítica que deve presidir, obviamente, ao nosso trabalho, não é? E não é por acaso que o Código Deontológico dos Jornalistas acrescentou um ponto muito importante aos seus encargos, que é esta ideia de um jornalista poder recusar algo que fira, enfim, o seu posicionamento perante a cobertura de uma determinada matéria. Ora, um jovem que recebe mal, pouco, é provisório. E que tenha noção de que há 10 pessoas para aquele lugar todo o tempo. Torna-se subserviente. Sim. Não se torna imediatamente. Claro. E não Depende são muito, todos iguais obviamente. E depois, obviamente, Não quero generalizar. uma coisa é certa. Pode-se tornar Muito subserviente. raramente são críticos abertos, abertamente, obviamente podem encontrar os seus caminhos e, enfim, e fazer uma reflexão interna E mais muitas em vezes grupos pequenos. não Até é? a fazem quando vêm fazer, por exemplo, ações de reciclagem Sim. e de formação, que aí, como se sentem num espaço de acolhimento, Mais seguro. trazem-nos essas preocupações. Agora, Sim. no momento da ordem, Sim. no Da momento da ordem? hierarquia, não é? Porque aquilo tem sempre... Olha! Tem sempre Carlos Fino! Carlos Fino! Olá! Olá! Bem-vindo! Bem-vindo! Muito boa Muito tarde, bem-vindo. bem-vindo. E estávamos aqui um bocadinho no âmbito da precariedade da profissão, não é? Hoje, nos tempos de hoje, em que os mais jovens têm mais dificuldade em ter um sentido crítico, não é, Cristina?
Olá, boa tarde. Boa tarde. Estávamos aqui, tanto eu como a Sofia, a falar desta nova situação em que a polarização da profissão e a precariedade dos mais novos os coloca às vezes num lugar Mas difícil. eu acho que importa também dizer, a precariedade não é só dos mais novos. Não, a precariedade é Porque há uma precariedade É muito mais transversal. complexa, que é dos mais velhos. Claro. Porquê? Porque há aqui um desequilíbrio salarial muito grande entre quem começou a fazer jornalismo e tem agora a idade do Carlos Fino, por exemplo, e a minha, e muito mais ainda, as gerações mais novas. Houve aqui uma diminuição, certo sentido, um reconhecimento, uma diminuição no reconhecimento em termos monetários e profissionais, que é muito significativo. E mesmo em termos de segurança no trabalho, não é só salarial, é de segurança no trabalho. E essa precariedade, imaginem, eu lembro perfeitamente disto, a dada altura, há um despedimento coletivo no público, tipo em 2014, creio que foi, que despede muitas pessoas que tinham 50 anos, por exemplo, porque eram as mais caras Eu lembro mais. e também eram as que eram mais abertamente críticas de uma certa e determinada linha que o público vinha tendo e que se acentuava, e que se acentuou. E essas pessoas que passaram 3 anos de subsídio de desemprego a seguir até encontrarem outro trabalho e que hoje estão nas redações, e eu conheço algumas, não abrem a boca neste momento para dizer o que quer que seja. São pessoas que fizeram parte de conselhos de redação, de comissões de trabalhadores, foram delegados sindicais, foram abertamente intervenientes da sua profissão no seu local de trabalho e que hoje não querem, têm votos, porque os mais novos sabem quem eles são, e recusam, por e simplesmente porque acham, e se calhar com alguma propriedade, que vão ter problemas com isso e não arriscam isso. E significa que um desalinhamento ativo por parte do jornalista em relação à política defendida pelo meio de comunicação social em que ele se insere pode constituir um obstáculo à ascensão na carreira? Ou, não só pode, como constitui. Claro. por exemplo, aqueles que acham que todas as vozes têm que ser ouvidas? Sim. É muito individual essa posição. Não há movimentos coletivos dentro dos sítios, quer dizer, há conselhos de redação minimamente ativos, mas já não são nem de perto nem de longe os conselhos de redação que foram, e esse debate acaba por ser muito feito em termos individuais, não é? E há um espaço, é a questão do espaço de liberdade. Até que ponto é que numa redação se pode respirar esse espaço de liberdade? Eu lembro-me de situações que se viveram no público em que as pessoas, ostensivamente, a redação se organizou e questionou o modelo editorial abertamente, em que toda a gente assinava, falava e intervinha sem medo. Agora não é? E esse mapa isso desapareceu e, obviamente, se isto aconteceu com os séniores, os mais jovens que estão a entrar na profissão ainda vivem um lugar mais difícil. E não se pode dizer que não está à tenham... solta. Está, completamente. E está outra coisa à solta, porque não se pode dizer que as pessoas mais novas depois não tenham esta consciência. Há um livro que eu acho que é muito importante, que é da Feliz Bela Lopes, que se chama Jornalista Profissão em Risco, é qualquer coisa assim, que tem 3 ou 4 anos. E ela fez uma centena de entrevistas a jornalistas de todas as idades e aquilo revelou um nível de autocensura que é muito preocupante, da autocensura. As pessoas que ela entrevistou reconheceram que faziam autocensura. O que quer dizer que sabem, quando as coisas acontecem, sabem o que é que diriam se efetivamente tivessem um ambiente de liberdade, o que é que diriam, o que é que fariam, se efetivamente tivessem esse ambiente de liberdade. Portanto, retraem-se de o fazer, que é muito mais complicado de desmontar, não é? É uma espécie de autorregulação, não é? Mas autorregulação para mal, porque nós temos todos que fazer autorregulação. Pois. A autoprogramação é que é capaz de ser pior, não é? Carlos Filho, consegue-nos ouvir bem? Sim, consigo ouvir em termos normais, dá para conversar, sim. Para mim é uma alegria vê-lo, porque faz parte do meu Obrigado. Da minha vida, desde sempre. É uma grande e é uma responsabilidade. surpresa, é mesmo uma alegria e uma honra para nós estarmos aqui nesta mesa redonda e estar sentado em cima de uma cadeira.
Aqui também. Eu agradeço o convite, agradeço a lembrança, não é? E desejo o maior êxito à vossa iniciativa. Agora, quando vi que não dava, fiquei com tanta pena que eu fiz tudo o que era possível para ter este contacto, porque essa iniciativa é extremamente de louvar e, em particular, de discutir estes temas, que são temas que são cruciais para a nossa vida, não é? E a sociedade. E nós estamos muito gratos por ter aceitado o convite, Carlos Filho. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado, é uma honra. Eu vou lançar aqui esta próxima questão. Segundo o professor Nelson Traquina, os mídias noticiosos, tanto os proprietários como os seus profissionais, não devem continuar a enterrar a cabeça na areia, a gritar "olha o lobo", em resposta a toda e qualquer crítica. Não devem ignorar as suas profundas responsabilidades sociais, enquanto participantes ativos na construção da realidade. Podem comentar? Carlos Filho. Okay. Bom, isso é muito bonito de dizer, não é? Agora, a questão da realidade é que essa é que é a questão. Né? Nós assistimos a uma espécie de uberização do jornalismo, não é? Eu diria, não é? Portanto, é desqualificação geral da mão de obra, do trabalho, do valor do trabalho e dos direitos do trabalho. Portanto, isso parece que é consequência direta da integração da China e da globalização que nos conduziu a esta situação. E que apanhou o jornalismo, e em particular o jornalismo em Portugal, muito debilitado. Portanto, a velha questão os jornalistas só têm direitos, mesmo na Europa Ocidental, onde houve muitas lutas e onde houve a coragem de enfrentar essas lutas. E foram nessas lutas que os jornalistas adquiriram direitos. Estou-me a lembrar, por exemplo, da França, não é? Ou mesmo da Inglaterra. Aí sim, há um passado, uma sedimentação de situações em que a classe jornalística já estava fortalecida e tem conseguido resistir mais do que em Portugal, onde a nossa profissão é sempre muito, muito débil, não é? Muito débil. E em termos de organização e de lutas, não é? E por isso não espanta que os direitos tenham sido, e estejam a ser, e continuem a ser, facilmente ignorados ou mesmo espezinhados, não é? Portanto, há essa precarização que é geral, não é só do jornalismo, mas é particularmente importante no jornalismo. Eu tenho uma opinião no que respeita a isso, é que os jornalistas também têm que começar por se respeitar a si próprios, e muitas vezes o que nós vemos dentro da classe é que não há unidade, não há suficiente unidade para oferecer alguma espécie de resistência. Então há uma pulverização, uma fragmentação, em que cada um, quem puder que se salve, não é? É um pouco essa situação que nós vivemos. E, portanto, parece-me, é controverso, né? Sempre teve grande oposição, mas eu pessoalmente, embora em princípio fosse contra e preferisse a sindicalização, sempre fui sindicalizado, mas não diria hoje não à criação de uma ordem dos jornalistas, por exemplo. E o que está em causa também é a formação dos jornalistas. Acho que nós devíamos lutar por um reforço da formação e das exigências técnicas e profissionais que conferissem à classe uma dignidade e uma força que ela hoje não tem, não é? Portanto, dada essa uberização, parece que qualquer pessoa pode fazer jornalismo, quando devia ser o contrário. Quando as redes sociais e a entrada em massa de qualquer pessoa na área e no campo da comunicação deveria, pelo contrário, levar a que o jornalismo só pudesse ser exercido, de facto, por quem tivesse curso, para quem tivesse dado provas, etc. Devia ser muito exigente ser-se jornalista e não menos exigente. Carlos Filho, conhecendo nós tantos casos em Portugal e no mundo de jornalistas que sofreram retaliações, por vezes com graves consequências para as suas carreiras, pelo simples facto de serem vozes incómodas, até que ponto hoje há liberdade, existe espaço para jornalismo que investiga, que denuncia,
que busca a verdade? Bom, não é só hoje, sempre foi a investigação e a denúncia de situações graves, sempre foi uma profissão de risco, não é? Para os jornalistas, não é? Eu penso que isso faz parte da própria condição, mas é evidente que numa situação de debilidade profissional, a situação é mais gravosa hoje em dia, não é? É mais gravosa. E parece que é tudo em função de uma certa correlação de forças, não é? E às vezes o que se denuncia não é tanto por investigação, mas é porque há forças que querem utilizar os jornalistas para entrar numa certa luta política ou uma certa luta de grupos, não é? É aquilo que um jornalista aqui chamou numa tese o jornalismo das fontes. Quer dizer, as fontes é que determinam, não é a investigação que conduziu, é a fonte que permitiu e que se quer utilizar do aparelho da informação e dos jornalistas para fazer uma guerra qualquer. Sem dúvida. Isto leva-nos a uma outra questão interessante, que é como sabe um jornal o que sabe? Quais são as principais agências de notícias e qual o seu papel no processo informativo? Pois, a operacionalização Sim. de todo este jogo. Não há jornalismo sem fontes, não é? O jornalista é muito poucas vezes o observador direto dos acontecimentos. Às vezes calha que está num sítio qualquer onde algo acontece e consegue ir para o local imediatamente e estar, de facto, a relatar desde logo tudo. Há ali, mesmo que vá para o local, há aqui normalmente um hiato que obriga a que o jornalismo seja feito através de fontes. O importante é que essas fontes sejam diversificadas, o que nem sempre acontece. Há uma excessiva dependência das chamadas fontes oficiais, que muitas vezes nem sequer identificamos e isso muitas vezes não identificamos por puro laxismo, e eu acho que isso não é de todo aceitável. A identificação da fonte é a regra. As fontes não são identificadas ou podem não ser identificadas quando requerem proteção por aquilo que nos estão a dizer ou pela sua própria natureza, ou seja, uma vítima não tem de ser identificada, porque nós devemos-lhe proteção enquanto cidadãos. E, portanto, o jornalismo tem que ser responsável e, portanto, não dá nomes a vítimas de tráfico humano, por exemplo, nem vítimas de violações. Não faz qualquer sentido. E aí explicamos, quando escrevemos, explicamos porque damos-lhes outros nomes, explicamos que os nomes são falsos, ou seja o que for. Outra coisa é alguém que é pago pelo erário público, é o que acontece a maior parte das vezes com os assessores de imprensa, nomeadamente do governo, a quem nós atribuímos logo a não identificação, assim como se não fosse preciso. Para mim, a regra é identificá-lo. Está no Diário da República. Exato, está no Diário da República, nós sabemos que até quem tem o nome por extenso, por amor de Deus, tem o cargo que ocupa e quando é que foi nomeado. Portanto, aquela pessoa, se não quiser ser identificada, tem que me dizer. Eu não tenho o que lhe perguntar. Ele sabe o que é um jornalista, porque é um assessor de imprensa. E, portanto, eu entendo que não tenho que lhe perguntar. Ele, se quiser dizer-me que não pode ser identificado, vai ter que me explicar porquê. E eu vou fazer essa negociação, se me apetecer fazer essa negociação. E se eu achar que deve essa negociação, porque aí está, as fontes não identificadas têm um propósito. Tem que ver... Pronto, e as confidenciais, menos ainda. Bem, as confidenciais são raríssimas, é o caso do Watergate, não é? Que é um caso único no jornalismo, não houve nenhum como aquele, em que a fonte, de facto, nunca se soube quem era até há muito pouco tempo, porque ele decidiu dizer, não é? Ele decidiu dizer, porque estava às portas da morte, e quis dizer que ele era o Garganta Funda. Eles nunca nenhum daqueles jornalistas soube quem ele era, efetivamente. Eles conseguiram, através da investigação, perceber onde é que ele estava, o acesso que tinha e quão bem posicionado ele era para estar a partilhar aquela informação, não é? E isso teve que ser sempre checado com outras fontes. Ele não foi fonte única, ele foi a fonte mais importante e que desencadeou a investigação. Mas, como é óbvio, eles fizeram todo um trabalho que se chama jornalismo de investigação, de checagem com documentos, porque as fontes não são só humanas, também é importante. E as fontes documentais são muito importantes para cruzar com as humanas. Nós temos arquivos importantíssimos aos quais temos que ir de cada vez que vamos falar, nomeadamente sobre alguma coisa do passado, não é? E, portanto, esta relação... Agora, o jornalismo não existe sem fontes, porque não é na primeira pessoa. O jornalista não diz o que é que acha das coisas, não é? Não é sobre a sua opinião. E, portanto, para contar um determinado acontecimento, ele precisa de várias fontes. Essas fontes têm que
ser todas ouvidas, se tiverem interesses atendíveis no caso, é assim que diz o Código Deontológico, todas as fontes com interesses atendíveis no caso têm que ser ouvidas. Aqui está o princípio do contraditório, desde logo, não é? Claro. Há alguém que denuncia, o denunciado tem direito a explicar-se ou a dizer o que entender sobre no essa caso denúncia. No caso das agências de notícias, como a Agence France Presse, a Reuters, a Associated Press, Sim, a USA. As agências são ainda mais rigorosas nisto. Não há jornalismo sem fonte, não há apurou, nem soube que, isso é uma coisa que os jornais inventaram, não é? Não sei com quantas pessoas falaram, mas eles apuraram coisas. As agências não apuram, nem sabem que. Expressões que ultimamente começam a ser aceitas, e em jornalismo de televisão vê-se muito isso, que é o parece que. Parece, sim. Eu não sei o que é que significa. Parece que há quem diga. Quando um jornalista começa a fazer uma pergunta, começando por dizer há quem diga, mas quem diz o quê? Nas agências há sempre uma fonte. A intencionalidade da fonte é algo que tem que ser absolutamente considerado. É correto dizer que estas fontes são as predominantes no que toca a questão aqui das notícias internacionais? Não, a Agence France Presse, Reuters e a Associated Press. Não é só nas internacionais. Eu diria que as agências, no caso português, a USA representa 70% do noticiário que se vê hoje em dia. Porque é uma redação com peso e que, apesar de tudo, dado o contexto, não perdeu pessoas como todas as outras redações. E que fornece uma agenda hoje as redações são muito mais dependentes da agência do que mas também porque fornece uma agenda muito apetecível quando há pouco dinheiro, quando as pessoas não se deslocam, não fazem reportagem. Eles pagam o serviço, não é? Eles pagam o serviço. E ainda por cima, mas custa menos usa, mandar neste alguém. momento, já faz texto, áudio, vídeo, foto, não é? Faz tudo. Então, para perceber, há uma grande disseste que a agência Lusa é responsável por 70%. Eu diria 70%, aproximadamente. É a minha estimativa. E no caso, no campo das notícias internacionais, que percentagem atribuirias ao conjunto das três, da Reuters, da Agence France Presse? No caso da Lusa tem muito peso para o noticiário internacional. Na América Latina. Sim. A Associated Press às vezes também. Depende muito, isto depois depende do campo em que cada agência se movimenta. Porque a AFP, ou a France Press, tem fontes mais próximas numa determinada localização geográfica, a AF é melhor para outra, para a América do Sul, a AF é melhor do que a France Press. Isto depende depois dos territórios, eles movem-se nomeadamente nas ex-colónias, não é? Melhor. E aí dá para fazer um conjunto de... as agências representam muito, não é? A Lusa, basicamente, no serviço internacional... Mais de 70%. Depende, mais de 70%. A questão é que nós vivemos ainda, não foi nada alterado. Houve uma tentativa nos anos 80 de alterar a correlação de forças em termos de informação a nível mundial, feita através da Unesco, que foi o célebre relatório MacBride, salvo erro, anos 80, em que se propunham uma série de medidas para alterar a predominância total das agências ocidentais sobre a ordem informativa mundial. Mas isso não... Os Estados Unidos reagiram, saíram da Unesco, a Grã-Bretanha saiu, etc. E, portanto, isso foi totalmente bloqueado. Mas essas questões permanecem até hoje. O mundo da informação, apesar das redes aparentemente virem ampliar, não é, o espectro das fontes, mas as fontes essenciais que alimentam os jornais e os grandes órgãos de comunicação em todo o mundo são predominantemente as fontes ocidentais, as agências, é a France Press, é a Reuters e as norte-americanas, não é? Elas é que dominam, elas é que dão o tom. É o Agenda 7. Sim, milhares de meios de comunicação social no mundo inteiro, no mundo ocidental e nas partes do mundo, na esfera de influência do mundo ocidental, no fundo, limitam-se a repetir, não é? A veicular as notícias difundidas por estas agências de notícias. Não quer dizer que se ignorem as outras, mas nós temos uma tendência para qualificar as outras. Apesar de não as citarem muitas vezes, não é? Sim. Há uma certa descrição. Não há um esforço nas redações para procurar a diversidade das fontes. Isso também não é estimulado. Então, na RTP, por exemplo, onde eu trabalhei, o trabalho diário, digamos, a rotina, era pegar na informação
era ver o que é que já traziam os jornais da manhã, no meu caso, por exemplo, que era o jornal das 9 ou das 10, isso já dava o tom de quais eram os temas principais que estavam, e depois nós tínhamos dentro da própria redação as fontes, as imagens já vinham, né, da Reuters ou de outras fontes, e nós só tínhamos que juntar o texto das agências escritas sobre aquele acontecimento, com as imagens sobre aquele acontecimento, que as mesmas agências ou outras idênticas também já forneciam e que a RTP assinava. Portanto, esse era o trabalho diário. Qual era a investigação real? Nenhuma. Era passar a informação. Não era investigar a informação. Hoje em dia isso é possível, mas também não se faz. Hoje em dia você vê alguém dá a tarefa ao jornalista na redação de procurar, além daquilo que já foi publicado no Jornal da Manhã, ou daquilo que as agências todas principais ocidentais trazem nesse dia como sendo a principal agenda do dia. Alguém tem o trabalho de ir procurar se essas são as notícias de facto dominantes na Ásia ou na América Latina ou noutra parte do mundo. Não, esse trabalho não é feito. Esta dependência das agências globais... remete-se a outra dependência ainda, não é? Sim, também. Mas é curiosa porque cria uma semelhança, não é, nas notícias difundidas no mundo inteiro, não é? De Washington a Tóquio. Nós, enfim, vemos a ser relatados os mesmos tópicos, não é? Por vezes usadas as mesmas frases, as mesmas imagens. Não é? É curioso. Este fenómeno não pode ser confundido de alguma forma com aquilo a que se dá o nome de meios de comunicação controlados, típico dos Estados autoritários. Acho um bocadinho exagerados e chegarmos até aí, mas que exigiria pelo menos reflexão por parte das editorias para que houvesse mais contraditório em relação àquilo que se recebe de uma forma quase que... não é uma forma organizada de uma agenda que acaba por marcar as agendas nacionais, parece que existir uma agenda global que marca depois as agendas nacionais. E as agendas nacionais, mesmo que tenham poucos recursos, podem sempre fazer contraditório ou ganhar outros olhares se tiverem fontes e se, mesmo que não haja disponibilidade para que os jornalistas se desloquem ao território, pelo menos que haja fontes que possam ter uma reflexão, ou fontes locais, inclusivamente, e hoje com os meios tecnológicos que existem, é muito mais fácil do que seria antes, que era preciso haver uma deslocação física. Mas isso é uma cultura, tem a ver com uma cultura editorial. E eu que temo que hoje não é só para o noticiário internacional. Em termos nacionais, há um número muito restrito de pessoas que domina o espaço mediático, sobre os quais é preciso refletir, porque são todos homens, começa logo por aí, não é? Só 1/5 dos especialistas ouvidos neste país em 2015 era uma mulher, das fontes especializadas em determinada matéria, 1 em cada 5 era uma mulher, num país que tem uma taxa de educação superior nas mulheres que é paritária, e num jornalismo que hoje também já é muito próximo da paridade, 1 em cada 5, são todos brancos, e são todos de uma determinada faixa etária. Normalmente estão acima dos 50, portanto, os jovens. Quando dizemos os jovens não é... A sério? Mas nós estamos... A sério que estamos mesmo a conversar sobre isto? Mas eles não estão lá, não é? E o momento em que eles podem lá estar, que é quando fazem uma manifestação sobre o clima, da forma como fizeram, extremamente relevante, não estão nas capas de jornais. Ou seja, os mídia mainstream não os puseram na capa de um jornal, quando eles fizeram uma manifestação impressionante, feita por eles, organizada por eles, ou seja, quando me dizem também que e tal os jovens, se calhar estamos conversados, porque eles não são fonte de nada também, eles não são trazidos não pode ser considerado para refletir, claro que há. Engenharia social, não é noticiado, não aconteceu. Porque as fontes, qual é o problema? O jornalismo é uma rotina, as pessoas também têm que perceber isto, o jornalismo é uma técnica que assenta em rotinas e precisa de segurança, é feito a 1000 a hora, com uma rapidez ultrassónica, nas agências muito sobretudo, e portanto, quando nós temos mesmo que fazer uma coisa rapidamente porque algo aconteceu e precisamos de uma reação e não sei o quê, quem é que vamos? Vamos ao telemóvel, onde temos os nossos contactos, que já testamos, sabemos como falam e sabemos que falam de forma clara, curta e concisa, que é uma coisa que não se aprende de um dia para o outro. São pessoas que dominam o espaço mediático. As mulheres, por exemplo, não o dominam tanto, porque nunca lá estiveram. Pois, porque é novidade.
Claro, Porque nunca não- foram treinadas para estar nesse espaço e leva tempo. Eu de cada vez que quero falar com uma mulher especialista, o que me acontece, a maior parte das vezes, é ter que a convencer num determinado dia para falar noutro. No próprio dia, não fala. Não fala, ela vai dizer que não estou preparada. Tem que ser noutro dia. Portanto, quando queremos as coisas à pressa, elas não vão dizer que sim, porque não querem cometer erros e sabem o que é que os erros lhes vão custar. Atenção. Percebem? Tem a ver com aquilo que falámos Porque no demoraram início muito da mais conversa. tempo a lá chegar. Pois. Isto é tudo muito. Isto está, pronto, enfim, tem a ver com o domínio do espaço, que é de facto um espaço muito difícil. Nós não queremos ligar uma pessoa que em meia hora vai dar uma ideia e que nós vamos ter que ouvir a gravação toda para tirar aquela coisa que nos vai salvar. Eu quero falar com uma pessoa que em 5 minutos me diz tudo aquilo que eu quero que ela me diga. Porque Mas há uma também, corrida também, mas não? também, quanto menos É as muito convidarmos, difícil. É menos verdade. elas terão capacidade para Claro, responder. nós temos que É um desbloquear processo isso. Mas complicado. os jornalistas não é? hoje não têm muito tempo para fazer este trabalho paralelo do deixa-me ir aqui ver quem é que está a fazer teses não sei em que área, olha esta aqui interessante, não conheço, vou marcar uma conversa, um almoço, vou lá só conhecer a pessoa, vou ver como é que ela fala, como é que ela expõe as suas ideias, o que é que ela está a trabalhar. Não temos tempo. Não há Nós tempo para isso. sentamos o rabo, perdoem-me a expressão, na secretária, não vamos ao fim do mundo, muito menos ao fim da rua já vamos, portanto está péssimo, e esta coisa do teletrabalho veio piorar tudo. Porque a secretária passou a ser a casa e isto, os vícios do conforto vão se instalar todos e vamos dizer, não, estamos aqui também, o que é que a gente vai fazer? Não, estamos ótimos, E mas não estamos a mesmo- conhecer pessoas novas, nem estamos a ver nada do que é que E se passa na mesmo- realidade. Voltando aos mais novos, e mesmo os mais novos, aqueles que até tiveram, além da formação superior que possam ter feito, tiveram também formação profissional. E sobre a formação superior também podíamos falar muito, até que ponto é que os jovens em Portugal neste momento estão a sair das suas licenciaturas ou dos seus mestrados sem qualquer capacidade de reagir desta forma prática e rápida e técnica que a profissão exige, e que eles saem sem essa preparação, e isso também é preciso sublinhar, porque os nossos cursos são cada vez mais cursos teóricos, e isto também gera muitas dificuldades depois ao enturmamento dos mais jovens nas redações, por isso é que eles fazem formação profissional, mas mesmo aqueles que perceberam que a profissão exige ir ao fundo, quanto mais não seja da rua, quando às vezes propõem isto às redações, as redações também não vivem isto bem, e então neste registro de teletrabalho, onde Sim. muitos deles estão, a fazer ainda estágios sem grande apoio muitas vezes, não é? Quando propõem também não é bem aceito, porque é muito mais rápido que eles cruzem 2 ou 3 fontes e despachem um texto para online na próxima meia hora. Carlos Firmo, foi muito para além da rua. Durante o seu percurso Foi profissional. essencialmente sempre de rua, não é? Porque eu trabalhei pouco tempo na redação, poucos anos dentro da redação. A minha vocação era mesmo essa, ou pelo menos ela formou-se enquanto tal, não é? Eu estava sempre fora, não é? Ao contrário de uma máxima que é atribuída aqui a um chefe de redação que disse, certo dia, entrando na redação, mais Google e menos rua. E eu foi justamente o contrário, nem sequer havia Google, não é? Portanto, nós tínhamos que sair, não é? E tínhamos que estar na rua. E nada substitui, na realidade, o repórter no local, não é? Portanto, isso eu tenho para mim como uma máxima sagrada que foi a minha própria vida, não é? Porque sem o feeling daquilo que se está a passar, sem estar lá, a gente pode retransmitir informações, mas não consegue dar uma imagem autenticamente vivida da situação. E só o repórter no local é que o pode fazer. E correndo riscos. Por vezes Sim, riscos. correndo riscos. Isso depende das situações, mas correndo muitas vezes riscos, não é? No caso das guerras, não é? Nós vamos lhe fazer aqui uma pequena provocação. Joris Judenjik, disse bem? Correspondente holandês no Médio Oriente, descreveu no seu livro People Like Us, Misrepresenting the Middle East, como os correspondentes internacionais trabalham e como eles dependem das agências globais. E diz, vamos citá-lo, eu sempre pensei em correspondentes como uma espécie de historiadores em tempo real. Quando algo importante acontecia, eles iam atrás, descobriam o que estava acontecendo e relatavam o ocorrido. Mas eu não fui enviado para descobrir o que estava a acontecer. Isso era feito muito antes. Eu fui para recitar uma notícia no local. Alguma vez teve esta experiência enquanto correspondente? Isto faz eco em algum momento da sua vasta experiência?
Sim, digamos, a tendência é essa que ele relata, não é? É serviço das agências, não é? Agora, outra coisa é o correspondente tem que fazer o trabalho de casa, naturalmente, porque precisa de saber o background e a história do acontecimento que ele vai relatar. No caso do Iraque, por exemplo, que foi a guerra mais anunciada, ela foi previamente anunciada pelos americanos durante mais de um ano, e, portanto, era fácil prever que ela iria acontecer, nós fizemos isso. Eu estive no Iraque um ano antes e, portanto, estabeleci contactos, tive a percepção da realidade no terreno, antes mesmo depois de ir, não é? Portanto, isso faz toda a diferença, naturalmente, não é? Do que ir despreparado, não é? É por isso é que eu volto à questão da preparação dos jornalistas. Ela é fulcral e ela devia ser muito exigente e cada vez mais. Até porque isso é que fará a diferença entre o que é o jornalismo a credibilidade, que é o valor essencial do jornalista, pode ter em relação a tudo o resto que circula hoje em dia a toda a hora, de todas as fontes possíveis e imaginárias, não é? Isso é que pode fazer a diferença. É a credibilização do jornalismo através da formação do jornalista e, concomitantemente, do aumento do estatuto do jornalista. O estatuto do jornalista tem que ser reforçado e não diminuído para ter credibilidade perante o público, não é? Carlos Fino, na cobertura dos conflitos geopolíticos, as agências globais têm também um papel central. Não é? De acordo com um artigo da Swiss Policy Research, na guerra da Síria, destacou-se o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Aparentemente foi a fonte mais... enfim, foi a fonte mais citada, não é? Ou mais considerada pelas principais agências de notícias internacionais. Então, o Observatório Sírio de Direitos Humanos, uma organização de uma pessoa só, com sede em Londres. Os mídia raramente tiveram a oportunidade de questionar diretamente esse observatório, pois o seu único representante era muito difícil de contatar. Esse observatório entregava as suas informações a agências globais, que as enviavam para milhares de veículos de comunicação, que, por sua vez, informavam centenas de milhões de leitores e espectadores em todo o mundo. O ex-editor-chefe da agência de notícias alemã, dpa, Manfred Steffens, afirma no seu livro The Business of News, uma notícia não se torna mais correta simplesmente por ser possível fornecer uma fonte. É bastante questionável confiar mais em uma notícia apenas pelo facto de a fonte ter sido citada. Por trás do escudo protetor que uma fonte proporciona para a notícia, algumas pessoas sentem-se bastante inclinadas a espalhar coisas muito suspeitas, mesmo que elas próprias tenham dúvidas legítimas sobre a sua veracidade. A responsabilidade, pelo menos moralmente, sempre pode ser atribuída à fonte citada. Podem comentar? Quando começa uma guerra, a primeira vítima é a verdade. Isso é já um chavão, mas é conhecido, é uma frase de um senador americano chamado Hiram Johnson no final do século XIX. Se vocês forem, ou se nós formos ver os conflitos que marcaram o mundo do século XIX para cá, desde a guerra dos Estados Unidos com Espanha por causa de Cuba, até a guerra do Iraque, ou até agora a guerra da Síria, a contra-informação é um terreno minado pela espionagem, não é? E pela contra-informação das diferentes potências em jogo. Há muita gente que questiona, por exemplo, a veracidade e a autenticidade desse Comitê Sírio dos Direitos Humanos instalado em Londres, não é? Quando começou a guerra do Iraque, os americanos e os ingleses formaram uma unidade que era uma unidade basicamente de desinformação.
propaganda. E o próprio É o nome que motivo agora para se se começar a guerra, que sabe-se hoje, e já se sabia na altura, que foram as armas de destruição maciça, foi uma mentira global de todo o tamanho, não é? Para justificar a intervenção americana. Então, todas as guerras estão cheias disso e estão atravessadas disso. E se não houver preparação dos jornalistas para essa circunstância, ter pelo menos a noção de que isso existe, não é? Que eu não acredito em bruxas, espero que lá sai, e que estão a funcionar no terreno onde ele está a atuar, não é? As mais diversas, tem que, desde, no meu caso, por exemplo, em Bagdá, desde os próprios homens do Saddam, até à informação que era vinculada pelas agências, ou por supostas agências, ou supostas fontes. E todos caem. Eu vi a BBC, por exemplo, anunciar uma certa noite que tinha havido uma revolta no sul do Iraque contra Saddam, e afinal tinha havido uma revolta sim, ou tinha havido uma manifestação sim, no sul do Iraque a favor do Saddam. Mas a BBC deu a notícia nessa noite, e ela deu a volta ao mundo, porque é a BBC, exatamente ao contrário. O diretor... Então é assim, mais formação designadamente do ponto de vista histórico, não é? A gente tem que conhecer a realidade histórica. O Médio Oriente é complicadíssimo, não é? Ir para aquela zona sem saber a língua local, ou pelo menos uma língua local, ou uma língua que circule muito naquele local, sem conhecer o histórico da situação. É evidente que os pobres dos jornalistas ficam à mercê dessas diferentes pseudofontes, em muitos casos. Carlos Fino, corrija-me se estiver errado, mas eu creio que o diretor da BBC nessa época, o presidente da BBC nessa época, o chairman, não é? Era um dos sócios da Enron Corporation, da americana, sim, da energia, da Goldman Sachs, também tinha sido o CEO, não é? Da Goldman Sachs, e ministro também no Reino Unido. Sim. Portanto, há um comprometimento total, não há isenção, a possibilidade de haver uma isenção um bocadinho... Eu não gostaria... Não, eu também não. Acho que não podemos sair daqui com essa ideia de que não há isenção. As empresas de comunicação social são negócios, são empresas, desde logo, têm acionistas com interesses variados, nem todos empresariais, há ainda alguns a quem podemos chamar mais ou menos mecenas e ficarem no campo da influência e não tanto da interferência. Há vários tipos, mas são empresas, de facto. Agora, uma coisa é falar dessas empresas, das ligações dessas empresas, que devem ser, obviamente, muito mais transparentes e que, nomeadamente, por exemplo, o regulador que existe deve exigir muito mais nesse aspecto. E outra coisa é falar da isenção do jornalista enquanto profissional, individualmente falando, não é? E aí o jornalista é uma pessoa e, portanto, vai obviamente cometer erros e imprecisões no seu caminho, são coisas que acontecem. Qual é que é a segurança que o jornalista dá que, por exemplo, um influencer não dá a outro tipo de pessoa que esteja numa rede social? O jornalista é obrigado a retificar a informação que deu errada. Isso é uma coisa do seu código deontológico. Se ele errou, diz que errou e diz ao mesmo público a quem comunicou a primeira informação e pede desculpa pelo erro. Os erros acontecem. A isenção neste tipo de conflitos agora cada vez mais globais em que se joga muita coisa ao mesmo tempo é muito difícil, tornou-se ainda mais difícil com aquela história do jornalista embedded, como se diz, não é? Em que na última guerra do Iraque o jornalista foi com as forças aliadas. Os únicos que foram, praticamente, iam dentro das forças aliadas. Isso, obviamente, compromete a isenção. Era a única forma de ir. As guerras, nesta altura, são de tal ordem perigosas, ou de tal ordem complexas e de tal ordem caras, que já muito poucos vão pelo seu próprio, ou seja, como freelancers, por exemplo, não é? E, portanto, as grandes empresas preferem enviar os jornalistas de uma forma mais segura, digamos assim, muitas vezes comprometendo essa isenção à partida. Não quer dizer que ele não a possa procurar de outra forma. Há formas, nós podemos estar num determinado sítio no Iraque, não é? E contactar com fontes que estão noutro sítio do Iraque.
com quem não estamos pessoalmente, mas temos contactos, porque fomos lá trabalhar, como dizia o Carlos Fino, 1 ano antes ou 2 anos antes, e temos esses contactos e conseguimos cruzar a informação e não nos basearmos de facto só numa fonte, não é? Mas sabes uma coisa, no Iraque e ao fundo da rua. Sim, igual. Porque a questão é para tudo. É para todas, porque a velha questão da intencionalidade, qualquer jornalista que tenha algum treino sabe que todas as fontes têm intencionalidades. Ter uma atitude ingênua perante as todas fontes... têm interesses. Não é? Não faz muito sentido. É uma questão até técnica. Depois há aqui, voltamos a outra questão também, que é a velocidade do tempo em que vivemos. O tempo que nós teremos de preparação e de desconstrução é fundamental para contar melhor a história, para contar com mais rigor, com mais contexto, para, mesmo indo embedded, ter capacidade de procurar outra visão e não só aquela. Acho que marca o ritmo. O ritmo é a editoria. Quem determina a linha editorial é o topo de hierarquia. Como é que que leitura é que podemos fazer do facto de o topo de hierarquia destas agências de notícias globais, que já referimos, e enfim, grande parte dos meios de comunicação social relevantes no mundo ocidental terem assento em pelo menos uma destas 3 entidades. Comissão Trilateral, Conselho para Relações Externas e Clube Bilderberg. As agências também estão muito ligadas à diplomacia, não é? Uma agência, quando tem gente fora, ou no caso da Lusa, por exemplo, aquilo que nós chamamos dos delegados da Lusa não são só jornalistas, são quase representantes do Estado português, porque é o acionista maioritário da agência Lusa naqueles países. É uma função um bocadinho mais vasta, que atenção, está presa a códigos de transparência, códigos de ética empresarial, códigos de responsabilidade social, não é? Enfim, é tudo num determinado enquadramento. Mas não são de facto só o repórter, não é? Isolado. Tem ali uma representação um pouco institucional. Institucional, exatamente. Institucional que os prende de uma forma... Pronto, isso às vezes é complexo. Por exemplo, a Lusa não faz nada da AFP, da EF, da Reuters, da Associated Press, que diga respeito a qualquer país que fale português. A Lusa tem as suas próprias pessoas nos países que falam português, é nos sítios onde tem que estar, e aí não cita outras agências internacionais. Aí faz produção própria, com os delegados correspondentes locais, que também tem, nesses sítios. Ou seja, não acredita propriamente, assim, cegamente, naquilo que a France Press diz sobre um sítio que, na verdade, a Lusa conhece muito melhor, pela proximidade que tem com Portugal, do que a France Press, não é? Pode ter em conta aquilo que a France Press está a dizer para checar no terreno, mas não vai fazer uma citação direta. Por exemplo, depois depende dos sítios que conhecemos menos e temos menos contacto, aí as agências em si são bastante fiáveis. Se depois têm um fio condutor traçado, assim, de uma forma tão generalista de se dizer, eu acho que não pode ser dito assim também, não é? Obviamente, há uma agenda global, é verdade. É interessante refletir sobre, mas eu também não nessa. Até porque, muito recentemente, e já agora para citar no concreto, lembro-me de textos que, por exemplo, o correspondente da Lusa em Dili, em Timor-Leste, publicou, e que numa situação concreta também foi, enfim, exposto a uma situação por uma informação institucional sobre a pandemia em Dili, e no momento ele teve a preocupação natural de fazer cruzamento de informação e veio quase na hora dar um novo olhar àquela informação que lhe tinha sido dada, porque ele próprio procurou encontrar fontes alternativas para aquela informação, num lugar onde isto também não é muito fácil de exercer. Estamos a falar de Timor-Leste, lá na Ásia longínqua, não é? E, portanto, isto é um processo que o próprio jornalista tem, mas o jornalista não é o único interveniente neste processo de comunicação, não é? E se calhar os reguladores, é muito fácil, eu acho ótimo que os jornalistas sejam escrutinados, não é disso que eu estou a falar. Agora, acho que é importante também pensarmos que os jornalistas não estão sozinhos, o jornalismo não se faz sozinho, e que os reguladores, muitas vezes, podiam ter um papel mais ativo. Mas aqui a principal questão, na verdade, nem são jornalistas, são os proprietários
Dos órgãos de informação. São os proprietários dos órgãos de informação, são os proprietários, são os acionistas, são os clientes, são os patrocinadores. Não é? No fundo, parece-me que chegamos à conclusão, que a linha editorial é fortemente condicionada e exclui e marginaliza histórias e informações que apresentem uma leitura da realidade que possa colidir com os interesses seria mais prudente dos proprietários. Tenho aqui uma citação, se me permitem, que acho que concretiza bem essa ideia, não é? Que é citado aqui no livro do Traquina, não sei se dá para ver aí, e é um teórico sobre questões de jornalismo, que é o Gantz, que diz o seguinte: na realidade, fontes, jornalistas e público coexistem dentro de um sistema que se assemelha mais ao jogo da corda do que a um organismo funcional interrelacionado. No entanto, os jogos da corda são decididos pela força e as notícias são, entre outras coisas, o exercício do poder sobre a interpretação da realidade. Excelente. Claro. É isso. Está tudo dito. É exatamente Está tudo isso. dito. É sempre uma correlação de forças. E é muito difícil o jornalista, se não tiver estatuto, se não tiver formação e se não for respeitado e for um simples jovem que quer ter o seu ganha-pão e, portanto, está submetido a essa correlação de forças de uma forma mais direta do que ao contrário, não é? Pode-lhe acontecer uma coisa má, não é? Eu, por exemplo, eu lembro, agora estão-me a lembrar, não é? Em Moscou ainda, lá nos anos 70, 80, mais um caso de espionagem. E aquilo já vinha com a formatação das agências internacionais. O russo era o culpado, porque é sempre o culpado, não é? E eu levantei a objeção que era assim, que era dizer isto, lembrar isto, mas atenção, olha que nos casos de espionagem a gente nunca sabe bem quem é quem, nem onde é que está o, não é? Onde é que está o mal da fita. Sabemos que tem que existir sempre um mal da fita, isso é importante. Passou assim, eu disse aquilo em direto, no ar, não passou nada. Quando eu vim a Portugal em férias, o chefe de redação da altura, da RDP, da emissora, não sei se ainda era a emissora nacional, antes de ser a RDP, disse-me a mim com um ar severo, aquela coisa lá do espião e tal, tive quase a demitir-te. Só porque eu não disse que o outro tinha razão, eu disse que naqueles casos e naquelas circunstâncias nós devíamos ter mais ponderação do que tirar logo conclusões. A simples observação, às vezes é preciso ter coragem para poder dizer o óbvio. Essa é que é a questão. É tão interessante que o Carlos acabou de fazer pescadinha de rabo na boca com aquilo que nós estávamos a dizer no início sobre o estatuto dos jovens e a sua dificuldade também de fazerem esse exercício crítico. Precisamente. Pois é. Porque vai ao encontro do que o Noam Chomsky defende, não é? A fábrica do consentimento. A fabricação do consentimento. Não é? É por isso que o jornalismo continua a ser quase uma profissão de transição, antes de nós irmos fazer outras coisas. Vocês não veem jornalistas consolidados ao longo da vida inteira, que começam uma carreira e terminam como jornalistas. Normalmente o que acontece é que a certa altura saltam, vão fazer outra coisa qualquer, porque é mal pago, é perigoso, não compensa, etc. Portanto, a questão do estatuto do jornalista é essencial, no meu entender, para que a informação pudesse ter credibilidade, ou possa ter credibilidade. Depois, o Chomsky, de facto, como tu estavas a dizer, fala nas práticas jornalísticas predominantes, tem contribuído sistematicamente para este constrangimento, por causa disto que tivemos todos que estiveram a falar, nesta... que existe esta tal fabricação do consentimento que regula os comportamentos dos cidadãos. Até que ponto é que esta fabricação do consentimento... são de uma ilusão, não é? De uma verdade. Criam esta ilusão, tornando os mídias, no fundo, um instrumento de controle social, não é? De propaganda, que agora está muito em voga, voltamos a essa palavra, e de censura velada, que ele fala de censura velada.
ao serviço dos interesses dominantes. Portanto, até que ponto é que, de facto, agora falamos de vós que são jornalistas preparados e que preparam e que formam e que educam os novos, como é que vamos daqui para a frente, não é? Como é que se consegue os jornalistas mais jovens Tem que têm se consciência. fundamentar mais dar ou continuidade menos. a uma Mais prática mais ou menos. jornalística. Não se pode dizer que não tenham, mas também não se pode dizer que ela esteja lá de uma forma muito, muito consolidada, isso é verdade, ou seja, não saem propriamente, não sei, às vezes tenho a sensação, eu recebo mais ou menos 30 por ano na Lusa, não é? Sou coordenadora de estágios, o que quer dizer que passam todos por mim. E há uma aula que eu faço, chamo-lhe mesmo aula, sobre ética, que é muito prática, tem casos muito práticos, olhamos para o código deontológico, mas com casos práticos, para eles perceberem do que é que eu estou a falar. E às vezes tenho a sensação de que é a primeira vez, coisa que me parece extremamente grave, que eles estão a perceber do que é que o código fala exatamente. Ou seja, porque aquilo não é um papel, aquilo não é uma coisa que para a gente ler os 11 pontos e ok, meter tudo na cabeça. Aquilo não é isso, aquilo traduz em coisas. Há casos, há variedíssimos casos, todos nós teremos casos, que de um daqueles pontos podemos refletir sobre o ponto, assento num caso para se perceber exatamente o que é que está em causa. Às vezes tenho a noção de que a maioria deles não atinge isso. Porque há aqui um lado, é curioso até, porque na verdade, sendo nós uma sociedade cada vez mais individualista e centrada na própria pessoa, não é? Falávamos disso há pouco, não é? No eu. Depois, quando esse eu é preciso, que é aqui é que esse eu é preciso. Porque aqui, de facto, há uma coisa chamada ética individual que não tem a minha, sou eu que vou ter que exercer a Cristina, bem que me pode ajudar, se eu por acaso comentar com ela o meu dilema ético. Mas a decisão vai ter de ser minha, e exclusivamente minha, não é? A de ultimar aquilo que foi decidido no processo. E a ética não se memoriza, cultiva-se, não é? É um exercício. Pratica-se. Com consciência, com consciência social. Essa parte eu acho que E há outra coisa muito. que eu salmo isto, que aqueles que me aparecem no Senjor, e cada vez mais aparecem oriundos já de uma licenciatura e tudo mais, o que às vezes me confrange é as pessoas sonharem em fazer jornalismo, mas não lerem jornais. E jornais sejam digitais ou em papel. Portanto, como é que eu quero fazer algo que não consumo? Não é? Se eu não consumo é porque realmente não está na minha área de interesse nem da minha atenção. E isto às vezes é que me parece um bocadinho complicado, porque depois tentar fazer com que as pessoas cá está em cursos de formação curtos façam esta viagem para aquele objeto que necessariamente, se querem fazer parte da sua produção, tem que fazer parte da sua vida. Exatamente. Mas é um bocado o David contra Golias, o problema é esse, não é? Ou seja, esta ética individual é o David. Quando há Davids, cá há poucos, e depois há um Golias que é a tal estrutura dos média, que é essa que está, que é obviamente mainstream, faz parte do sistema, não é nada anti-sistema. Eu acho que esta coisa, nós também temos que começar a desconstruir esta ideia pronto, disse sempre muito a história do quarto poder, do contrapoder, do que é. Enfim, na verdade é um poder. É um poder efetivo. Na verdade é um poder efetivo, não é? É um poder como outros, que os outros poderes usam e manipulam, e que têm que perceber qual é efetivamente o seu poder. E o seu poder é de informar as pessoas de facto, não é? E de acordo com uma ética estabelecida desde sempre, e à qual tem que responder porque está a intermediar entre a realidade e os cidadãos, não é? E na verdade tem que escrutinar os outros poderes, que é uma coisa que faz muito pouco. E faz cada vez menos, não é? Isto teve vários problemas, porque a história depois da proletarização, não foi só a proletarização, foi a contaminação com os outros poderes, não é? Porque, na verdade, eu sou um pouco crítica, se calhar, em demasia, mas sou um pouco, e é uma autocrítica também, como é óbvio, não me estou a excluir, mas o jornalismo, ao tratar dos poderes, tornou-se demasiado próximo desses poderes, foi viver para os sítios desses poderes, ou desses poderosos, pôs na escola os seus filhos com os filhos dos poderosos, profissionalizou as fontes, exatamente, ao tornar as assessorias
E esqueceu-se oriundas de muitos de que jornalistas. não são essas pessoas que têm Mas isso é muito evidente. que têm que não é? conhecer. Eu tenho que conhecer toda uma série de outras pessoas das quais está muito longe. Uma das coisas que eu acho altamente E nem preocupante, período de ninguém lá, fala, não é? ninguém fala sobre Para isso, assessores é de- como é que os meios de imprensa. comunicação saíram do centro da cidade. Como é que se pretende escrutinar poderes saindo do sítio onde estão os poderes? Provavelmente o sítio, sei lá, quem é que hoje está no centro da cidade? Não há ninguém. Ninguém. Não há ninguém, está tudo nos arrabaldes, é uma coisa inacreditável. Para se chegar a um serviço, ao Parlamento demora-se uns 3/4 de hora. Sim, sim. Isto lembra a alguém? Isto não lembra a ninguém. E isto, não me venha com a conversa do era mais barato e tal, porque eu acho, sinceramente, eu acho que houve uma decisão de tirar o jornalismo do sítio onde de estão a facto estar a acontecer ver as coisas. onde é que estão, Onde estão a acontecer. onde é que vão, com quem é que estão, que negócios é que contactos é que há E- nos sítios do poder. E que a não sua se vê própria isso. vida está, no fim de contas, envolta neste Sim. sítio, porque é muito diferente estar no sítio onde as coisas acontecem e se almoça, e se encontra fontes, e se percebe esse feeling Sim. que o Carlos acabava de falar, está-se Estamos muito mergulhado longe disso. numa realidade que é viva, que mexe, que está próxima dos poderes, dos vários poderes, das novas tendências, da rua, não é? Outra coisa é viver nos arrabaldes, trabalhar nos arrabaldes Demorar não sei quanto tempo no trânsito. e passar o essas dia coisas inteiro à frente de um ecrã, a produzir o mais depressa que for possível, para o mais depressa possível, a retificar se for preciso ou não, mas andar sempre Na depressa, roda do hamster. do ratinho. roda- Só temos tempo para mais uma pergunta, e então terá que ser necessariamente sobre a atualidade. Na sequência da pandemia, têm tido lugar por todo o mundo convulsões sociais, manifestações de milhares de pessoas contra o confinamento, contra as medidas restritivas, contra a destruição da economia, contra a perda de direitos e liberdades, contra a agenda da nova ordem mundial e do transhumanismo. Manifestações, em alguns casos, de largas centenas de milhares de pessoas, como aquela que decorreu recentemente em Berlim, por exemplo, onde a polícia dessa cidade contou 1.100.000 pessoas. Têm surgido comissões de investigação independentes na sociedade civil e na comunidade científica em vários países, integradas por largas centenas de médicos e especialistas, por exemplo, na Alemanha e na vizinha Espanha. Por que motivo não é dada voz nos mainstream media a estes inúmeros movimentos, associações, políticos, jornalistas, advogados, intelectuais, médicos, virologistas, epidemiologistas, especialistas conceituados de diferentes áreas e nacionalidades, incluindo prémios Nobel como o Luc Montagnier, o Michael Levitt, o Peter Doherty, o Saul Perlmutter, que têm, enfim, que discordam da narrativa oficial da Organização Mundial de Saúde. Porque os mídias mainstream são altamente desconfiados do que é novo. A novidade não é uma coisa de que o jornalismo gosta, atenção. Parece, mas não. Porque é o que deve andar à procura, mas depois não é. Porque tudo o que aparece de novo, a tendência para desconfiar é quem são estas pessoas? Mas este grupo quem é? Esta associação é o quê? Há muitas coisas que ficam barradas, assim, tipo, aquilo aparece, mais um projeto cultural. A ideia não é, mas calma, vamos ver o que é aquilo, não é? E isto muitas vezes faz-se com a persistência dos próprios jornalistas individualmente, que vão e dizem, não, desculpa, eu conheço as pessoas que estão atrás disso e isso tem graça. Irmos ver o que é, deixa-me ir ver, e depois então, os editores, e depois começa toda a esfia por aí fora, não é? Vocês depois avaliam, mas deixem-me ver, não é? O jornalista também tem que ter esta coisa de dizer, eu vou lá. A ousadia. Eu vou lá, mas e será por depois esse logo, motivo como que- eu vou ligar, não é? Eu vou ligar à fonte alternativa. Sofia, mas Isto é uma será- coisa muito da... Quer dizer, eu toda a minha Deveria vida, eu ser tenho assim. 20 anos de jornalismo e disse sempre, eu não vou fazer isto só com homens. E liguei a milhares de mulheres pela primeira vez. Deu-me trabalho imenso, dá-me trabalho ainda hoje. Mas isso foi a minha... Eu sou... As pessoas não gostam da militância no jornalismo. Eu sou jornalista e feminista ao mesmo tempo. E uma coisa não se dissocia da outra para mim. Eu sou essas duas coisas e outras, mas essas duas sou o tempo todo naquilo que faço. E, portanto, para mim, o jornalismo não trata de forma igual homens e mulheres enquanto fontes de informação, enquanto pessoas que produzem pensamento, e, portanto, eu tenho uma responsabilidade quando estou a falar sobre um determinado assunto que, basicamente, tem impacto sobre toda a sociedade, que é metade constituída por mulheres.
de as ouvir também a elas quando elas têm pensamento produzido sobre esse assunto. Lembrei-me agora de uma série de Isso perguntas dá que era imenso outro trabalho. programa. Não, isso é um Era programa outro inteiro. programa. Mas será que por Porque esse isto é motivo muito... que é ignorada uma manifestação de 1.100.000 pessoas em Berlim? Ela não pode ter sido ignorada assim tudo, não é? Não, Pode muitas não ter outras sido, se que têm calhar, ocorrido ter tido, em se calhar, Itália, em a França, atenção, em Espanha, e não ouvimos nada. global, digamos Mas, assim. o Foi Carlos- ocultada, Carlos. O Foi Carlos disse há ocultada. pouco uma frase, Foi resumo ocultada. outra vez isto, não é? A guerra é sempre inimiga da É verdade. verdade. E o medo também. O medo do novo, muitas É. vezes, Nós, é inimigo da verdade. nós precisamos É sempre dizer preciso- quem é que está por trás dessa manif. Se não tem ninguém, é um problema. Claro. Em vez de ter uma vantagem, eu acho que deve ser uma. Uma Olha que vantagem. interessante. 1 milhão e tal de pessoas que se É. reuniram sem ter um partido, uma associação, Mas que estrutura alguém a como é que isto está a mobilizar. acontecer? Mas Vamos lá quem ver. é esta gente? Com Vocês um lembram-se do movimento 12 de composto março? por centenas Vocês lembram-se de do 12 médicos. de março de 2012? Agora a sério. Uma Absolutamente. comissão A Manif parlamentar. de 12 de março de 2012 é disso paradigmático, que isso Absolutamente. merece uma tese. A agência Lusa conseguiu. Houve várias pessoas dentro da redação da Lusa que avisaram meses antes. Esta Manif vai ter uma dimensão que vocês estão preparados, vocês estão a perceber o que é que está a acontecer, ou não? De vários setores, porque tínhamos ligações ou à cultura, ou a outro tipo. Pronto, fomos avisando sempre. A Lusa mandou uma pessoa para cobrir aquela Manif. Uma pessoa Com que conseguiu reporte chegar fotográfico, à Avenida da suponho. Liberdade e escrever que estavam 300 pessoas quando estavam milhares já, e era a pessoa que fazia governo. Estamos conversados. Mas a ideia que eu Mas é tenho reporte é um pouco fotográfico de essa. referências, não? Que é, os números nunca são muito Por correspondentes isso é que ao não que se passa. não é? devemos ir Nomeadamente por aí. agora as estatísticas Dos números. dos infectados e das Isso é uma pessoas que chatice. morreram. Os números são uma chatice, mais vale não ir ou ir por aproximação. Carlos Fino, que leitura faz disto? Então que está no Brasil ainda Eu por acho cima. que o essencial já foi dito. Eu acho que há esse temor e essa desconfiança em relação às coisas que se não enquadram nos quadros habituais, não é? E, portanto, há uma tendência para menosprezar isso e que depende sempre também bastante de cada jornalista, a atitude, mas para isso lá está, voltamos à questão da formação do jornalista. Os jornalistas E têm da que ser linha editorial. formados nesse sentido, de estarem atentos, não é? Terem as antenas bem vivas e direcionadas e que terem a sensibilidade para ver onde é que estão coisas que que podem ser realmente importantes e ter também a iniciativa de poder ir ver e poder testar o que de facto se está a passar, não é? Portanto, é isso que isso me suscita, não é? Mas o essencial já estava dito. Carlos Fini, infelizmente terminou o nosso tempo. Muito obrigado mais uma vez, Sofia Branco. Eu aqui agradeço a lembrança, agradeço o convite e faço-vos aqui, se vocês me permitem, um desafio ou uma sugestão, que é dedicarem um debate destes à relação Portugal-Brasil. Seria muito Excelente, interessante, muito muito interessante. Aceitaremos esse desafio. Esse a ter participado. Eu estarei disponível e já mais preparado. Ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado. Funcionou bem, se você me mandar o link, agora já sei como é que funciona. Perfeito, perfeito. Sofia Branco, Cristina Guerreiro, Carlos E Fino. boa sorte aí para... Muito obrigado por terem está? aceitado o convite. Em que estado está, Carlos? Está em Brasília. Brasília, capital. Ok. Muito bem. Então até à próxima. Até à Vamos então ter um novo próxima. podcast. Distrito Federal. Federal. Até breve. Obrigado. Fica Saravá. bem. Saravá, Carlos Fino. Obrigado. Saravá, Obrigado. Sofia e Cristina. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado Muito pela obrigada. vossa participação, e por esta foi uma grande honra para estreia. nós. Agora, foi.